Então, vamos lá. Aí vocês vão receber uma mensagem que eu vou gravar, tá? Que eu vou gravar. E aí você só basta dar ok aí, que a coisa roda. Bacana? Vamos lá, gente. Então vamos continuar falando de ETL. Só que agora a gente vai estar muito focado em processos, está faltando um S aí, e técnicas de ETL, tá? ETL é o que mesmo, gente? O que é ETL? O acrônimo de ETL, o que é? Extração, tratamento e carregamento dos dados. Extração, transformação, né? Extrai, transforma e carrega, faz carga, tá? Aí, isso aqui, ó, é uma frase que foi dita em 2005 por Kimball. Quem que é Ralph Kimball? Ralph Kimball, quem foi um dos precursores, Kimball e Eamon, I-M-O-N. Se você digitar Kimball e Eamon, são os pais desse conceito de Business Intelligence, que bolaram tudo isso que nós estamos vendo, distração, transformação, data mart, data warehouse. Eles bolaram isso lá na década de 95, 96, né? Eles que pensaram nisso e eles disseram: construir um sistema de ETL é extraordinariamente difícil, porque está sujeito a realidades inevitáveis. Então, você pode deparar com uma série de problemas. E aí, o que é importante, para a gente trabalhar com ETL, a gente precisa pensar e analisar essas duas coisas, né? Aqui a gente fala que é onde eu planejo e desenho as tarefas, e aqui eu vou trabalhar com fluxo de dados. O que é planejar, que é esse primeiro fluxo aqui? O planejamento e desenho das tarefas. Cara, primeiro, antes de você começar a fazer tratamento, você tem que saber se os dados que a empresa está querendo, se você tem ele no sistema, qual que é a realidade dos seus sistemas, qual que é a qualidade dos seus sistemas, né? Então, por exemplo, o cara pode querer uma informação lá onde você trabalha, Richard, que você não tem sistema nenhum, que você não tem em local nenhum. Então, se já tem, você não vai fazer isso aqui só que na hora que você fizer a carga que você vai identificar. Então, você tem que identificar isso, identificar as arquiteturas. O que é identificar as arquiteturas? Eu tenho isso em planilha, é sistemas web, não é sistemas web. Então, isso é interessante que a pessoa saiba como isso vai funcionar. Depois, eu tenho que trabalhar uma implementação, implementar isso, e depois eu tenho que testar e colocar em produção. Isso é o conceito que a gente fala de planejar e desenhar as tarefas de ETL. Nós vamos passar por algumas coisas que vão ajudar. A outra é fluxo de dados. Fluxo de dados é onde eles estão, eu vou ter que extrair, eu vou ter que limpar, né? Eu vou ter que verificar a conformidade e vou entregar ele para o usuário final, tá? Isso é o que a gente fala. Bom, aqui, ó, é uma estrutura de um ETL. Tem duas coisas novas que surgiram, que uma nós falamos, aí eu lembro que até o Richard falou assim, isso é gambiarra. E a outra nós vamos começar a ver hoje. Aqui é sempre a parte onde nós vamos extrair o dado. Quando eu vou extrair o dado, eu tenho um conceito de ter uma staging. O que é staging? Nós vamos ver que é uma área transitória onde eu vou tratar os dados. Esses dados, eles podem ir direto para o meu data warehouse, ok? Ele pode ir direto para o meu data warehouse, ou ele pode ir para uma área chamada ODS. E isso aí depois vai para o usuário. Então, tem duas coisas novas que nós não vimos. Uma é isso que eu chamei de staging e a outra que eu chamei de ODS, ok? O que é um ODS? Geralmente, quando eu vou montar um BI,
eu tenho dados de vários sistemas. Uma ODS é o que a gente chama de Operational Data Storage. É um local onde eu coloco as informações com dados que são ordenados por assunto, mas são dados operacionais, são dados que eles aqui nesse banco ODS, ele não mantém histórico. São dados que o acesso é muito rápido, tá? Então, por exemplo, lá o Marcelo tem uma gestão lá de chamados. Se ele quiser só ver chamados de uma determinada semana, num período de tempo pequeno, ele guarda numa ODS. Agora, lá no Data Warehouse, ele tem os dados que são dados que têm uma periodicidade maior. Então, o Imon, né? Imon, que escreve dessa forma, ele criou esse conceito de ODS, ele diz que é uma coleção de dados orientada para o assunto e ela conta valores correntes. O que são valores correntes? Sempre valores do mês, da semana. Aqui, qual que é o objetivo disso? Eu ter um volume pequeno de dados e a informação ser mostrada mais rápido. Depois eu tenho a Staging Area. Staging Area é o lugar onde os dados são colocados após a extração. Então, eu vou lá, busco no sistema e extraio. Eu pego isso do Excel e jogo para uma tabela. Isso geralmente é um banco, tá? E aí eles vão para um lugar onde que eles não têm normalização. Você sabe o que é esse conceito aqui de onde as datas são normalizadas? Sabe o que é isso? Sabe o que é normalizadas? Hein, pessoal? Quando é padronizado? Oi? Quando é padronizado? Não, normalizado, lá em banco de dados, quando a gente fala assim, esse banco meu está normalizado. Corrigido de uma coisa. Não. Se ele usa a primeira forma normal, a segunda forma normal, é como estão os relacionamentos, as chaves primárias e as chaves estrangeiras dele. Por exemplo, eu posso ter um cadastro de cliente que eu quero fazer esse cliente na primeira forma normal. O que é isso? Lá dentro eu tenho o nome da cidade, eu tenho o nome do bairro. Primeira forma normal, eu guardo tudo numa única tabela. A segunda forma normal, ao invés de eu colocar o nome da cidade, na tabela de cliente eu coloco o código da cidade, crio uma outra tabela chamada cidade e faço o relacionamento entre elas. Nas stages não existe esse relacionamento. A stage é o seguinte, vamos imaginar que o Richard precisa pegar clientes que estão numa planilha e precisa pegar clientes que estão num banco de dados. Ele vai ter, no caso, duas stages, stage de clientes planilha, stage de cliente banco. Ele joga tudo para lá e depois, fazendo merge e join, ele vai pegar esses dados da stage e jogar ele para uma dimensão. Porque depois que eu jogo para a dimensão, que eu vou jogar para fato. Tá? Isso é que a gente chama de stage. A stage, ela é uma foto temporária dos dados existentes das fontes. Então, para eu não ficar dando select, parando o sistema, eu pego todo aquele dado e jogo para stage. E aí quem vai processar é o BI, o sistema legado, o sistema que está rodando, e eu não vou ter impacto nele. Sempre nós estamos trabalhando com stage. Ele não é... A stage não pode dar acesso para o usuário final, tá? Tá até em preto aí, ó, em negrito. Ela não pode ter acesso ao usuário final. Ela é só para você pegar os dados brutos que estão das fontes e depois tratar isso, tá? Quem pode ler e gravar nas stages é só ETL, tá? Então, staging area é um conceito. Por exemplo, o pessoal muitas vezes, Marcelo, quando vai fazer um curso de Power BI, eles não trabalham com stage, eles pegam a base, o dado direto lá na base de dados, concorda? Sim. Então, isso está errado? Não, mas não é uma boa prática de um business intelligence. Por quê? Pode ter tratado dados, você pode ter que fazer uma série de coisas que não vai ser interessante de se fazer direto na base, tá? Então, esse é o conceito de
staging, tá? Staging area, ou uma área onde vai haver tratamento da informação. Bacana? Bom, depois, por que eu preciso fazer um staging? Por que é obrigado ao staging? Está aí, ó, reduzir a sobrecarga dos acessos nos sistemas fontes. E aí, o que eu posso fazer, cara? Eu posso, à noite, pego todos os dados do fonte, jogo para stage e depois deixo o meu BI rodando e o meu sistema fonte, meu SAP, eu não vou ter problema de performance do meu BI estar acessando ele, tá? Aí eu realizo isso à noite. Eu pego do sistema fonte uma única vez, jogo para stage e libero o sistema fonte para backup e para tudo mais. Isso é uma das razões, tá? A outra é, cara, se eu estou fazendo um dado e dá um problema no stage, eu posso simplesmente apagar a stage e rodar todo o processo de novo, porque eu atualizo o stage e da stage eu atualizo a dimensão e da dimensão eu atualizo a fato, tá? Eu não preciso, por exemplo, fazer backup de stages, tá? Os dados que ficam na stage servem para validar. O que é isso? Você vai no sistema fonte, pega o dado, joga para a stage. Não apaga da stage. Da stage você atualiza a dimensão. Se alguém falar que tem alguma inconsistência, na stage está o retrato do que estava no sistema fonte. Por quê? No sistema fonte pode ter havido uma alteração durante o processo do BI, se for um sistema que roda 24/7. Ok? Então, depois que eu fiz o stage, né, que eu peguei, que a gente fala, que a gente faz, pega os dados e joga para o stage, o outro processo é eu fazer a extração. Eu posso fazer a extração no processo do stage ou posso fazer a extração na atualização para a dimensão, tá? O que é isso? Eu vou pegar os dados dos sistemas origem e jogar no meu sistema fonte. Aí entra um conceito novo, que nós falamos sobre ele, mas ele ficou um pouco vago, que é o que a gente chama de mapa de carga. Eu passei para vocês o mapa de carga e eu vou mostrar para ele como é que deveria ser esse mapa de carga, tá? O que é um mapa de carga? Vocês viram que quando a gente vai trabalhar no ETL, a gente sempre fica colocando nome de campo fonte, nome de campo destino. Se eu uso o mapa de carga, eu vou ter uma relação dos campos fontes e os campos destinos, tá? O que esse mapa de carga faz? É o caminho do transporte de dados. Quando alguém tiver alguma dúvida, falando, olha, esse dado que eu estou vendo aqui na tela está errado. Como é que você vai fazer? Você vai abrir seu ETL, abrir seu sistema? Não, você vai no mapa de carga e vai olhar, ó, esse dado está vindo desse tempo, está tendo esse tratamento, está fazendo isso. Está correto? Não. Porque o mapa de carga, antes de você começar a desenvolver ETL, ele tem que ser aprovado. A gente fala que o mapa de carga é uma especificação do ETL, tá? O mapa de carga tem que ter esses campos, ó. O nome da tabela, o nome da coluna, o nome do dado, o tipo da tabela, se é um fato ou dimensão. E isso aqui é um conceito novo, que é o tipo SCD dele. Nós não falamos de tipo SCD. SCD é Slowly Change Dimension, tá? O que é isso? Eu tenho 3 tipos. O tipo 1, 2 e 3, tá? Mais adiante, nós vamos ver o que é isso. Tá? Mais adiante, nós vamos ver o que é o tipo. E por que o tipo é importante, tá? Mais adiante. Eu tenho que ter o nome do banco data source, o nome da tabela data source, a coluna, e se vai haver uma transformação, ou seja, se eu vou fazer algum tratamento. Aqui está um exemplo de um banco, mas o que eu vou fazer para vocês? Eu vou vir aqui e vou mostrar uma planilha em funcionamento. Tá? Só um minuto que eu já vou abrir aqui a planilha.
Bom, aí na tela está uma planilha de mapa de carga, tá? Como é que funciona esse mapa de carga? Tá vendo? Essa coluna toda aqui, nessa parte mais escura, é o que a gente chama de origem. Então aqui, database ou path. O que que é isso? Isso está vindo de onde, né? Da onde está vindo esse dado? É de um banco ou esse dado está vindo de uma planilha, né? Qual que é o modelo que ele está vindo, ok? Tá vendo que aqui em cima, ó, eu estou montando dimensões, aqui eu estou montando fato. Então aqui também eu tenho que colocar na minha tabela. Então vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar essa tabela produto. Tá todo mundo acompanhando aí, gente? Estão vendo a minha tela? Sim. Fechou. Positivo. Tá claro? Tá tranquilo? Bacana? Vamos seguir? Estamos gravando, depois podemos passar isso para vocês. Então vamos analisar aqui, ó. Tabela produto, tá? Pra vocês verem, isso aqui é como se fosse um sistema de vendas, tá? Onde eu tenho produtos e clientes. Tá claro? Só para ficar bem claro, eu fiz um exemplo. Então, olha só. Na tabela de produto, eu pego, lá no modelo, eu pego o produto, pego o nome do produto, que está aqui, que é um varchar de 40, e pego o código de produto, que ele é Big Int. É o tipo de dado dele. Bacana. Isso é origem. Para onde ele vai? Para TB DIM produto. Ou seja, ele vai para a dimensão produto do meu banco de dados. Ok? Bom, aí o que acontece? Tá vendo que aqui em cima, ó, eu tenho um campo que não está mapeado, que é uma SRK produto. Daqui a pouco eu vou falar para aí. O que é isso? Bom, isso vai chamar nome do produto e o código do produto está aqui. Tá vendo que eu tenho uma chave no meu BI, no meu Data Warehouse, diferente do meu relacional? Nós vamos dizer por quê. Aí, o tamanho do campo. Aqui a regra de transformação. Aqui eu estou dizendo que ela é uma SK. SK nós vamos ver um pouquinho na frente, que é o conceito de Surrogate Key. E aqui se ela vai ver transformação ou não, tá vendo? Então aqui eu estou pegando o valor do produto, tá? Essa é uma regra que está aqui. Bacana? Beleza. E aqui eu tenho o código do produto. Então eu joguei produto. O que está tendo diferente? Que na minha tabela de dimensão eu tenho uma chave a mais agora. Tá ok? A mesma coisa eu fiz para cliente. Então aqui eu estou pegando do banco, da minha tabela do banco dimensional para minha tabela do BI. Então aqui eu montei todas as minhas dimensões. Ok? Agora eu tenho que mudar a fato. Pegar a minha fato, tá? Então, na minha fato, aqui ó, eu tenho a tabela fato pedido, que eu tenho o número ano do mês. Vamos pegar aqui no produto para ficar mais claro, ó, que eu tenho o SK produto. Tá vendo que aqui eu não tenho o código do produto? Eu tenho o quê? O código SK da minha tabela produto que está aqui, ó. E ele é um integer e eu vou pegar fazendo esse tratamento aqui. Como é que eu pego ele? Onde o código do produto foi igual àquela tabela produto. Bacana? Por que eu faço isso? Aqui, gente, vocês estão vendo a forma de eu fazer a atualização do meu fato. Então, o que é novo aí para vocês? O que é novo? SK? SK, que é o conceito de Surrogate Key. Eu vou fazer uma demonstração depois no Talent de como fazer isso, mas o que é SK? Na minha fato, eu não tenho o código do produto que fica na minha base de origem. Eu tenho o quê? A chave primária da minha dimensão que entra na minha fato. Nós vamos ver que isso tem um motivo bem interessante. Então, olha só. Isso é o que eu chamei de mapa de carga. Tá? Mapa de carga. Tá vendo aqui essa cláusula where? Essa cláusula where
eu estou dizendo para ele como que eu faço para pegar a chave. Como é que eu faço para pegar a chave? Eu estou pegando aqui a chave do produto, tá? Eu estou pegando a dimensão produto e estou pegando o dado da staging produto. Tudo que o código do produto for igual ao da staging produto, eu vou pegar sempre o mais novo. Ok? Então, aqui é o que a gente chama de mapa de carga. É o que vocês vão ter que fazer para mim do mapa de carga. Tá ok? Vou agora continuar lá, que depois vocês vão ver por que eu estou usando essa SK. E por que nós estamos falando disso agora? Porque isso é importante para você fazer seu modelo, principalmente quando você vai querer ter históricos, tá? Lembra que tem dois conceitos novos, SK e SCD. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então, vocês já viram o mapa detalhado? Então, agora, isso é para a gente fazer a extração. O mapa de carga é a primeira coisa que eu faço na extração e uso as minhas stages. Depois disso, eu vou fazer o que a gente chama de limpeza e conformidade. O que é limpeza e transformação? É a hora que eu vou fazer o tratamento do dado, onde eu vou fazer a inteligência do meu dado, tá? O que a gente fala no conceito de limpeza? Transformar, eu vou ter que fazer regras para aplicar nos meus dados extraídos, tá? E essas regras são baseadas nos requisitos de negócio. Então, alguns exemplos, tá? De uma transformação. Selecionar somente certas colunas que vão ser carregadas, desprezar campos nulos, traduzir valores, M para masculino, F para feminino, que no DW sempre vai ser 1 e 2, né? Criar um novo valor, que é o valor venda, ao invés de eu guardar o valor, a quantidade e o preço unitário, eu já guardo o valor venda. Realizar joins, pegando dados de múltiplas origens. O que é joins pegando dados de múltiplas origens, gente? É o exemplo que eu citei. Lá nos sistemas do Richard, ele tem um dado que vem de planilha de clientes e um que vem do sistema dele. Ele joga isso em duas stages e depois ele vai fazer um join pegando um campo que for comum, como, por exemplo, CNPJ. E aí ele vai conseguir trazer dados que não são duplicados e gravando isso nas chaves substitutas ou nas surrogate keys. Sumarizar múltiplas linhas, por exemplo, se o cara só quer ver valor de vendas, por que eu vou guardar a venda uma a uma? Eu vou fazer a agregação, tá? Isso é uma fase. A fase de carga, eu tenho que analisar como é que vai ser a minha fase de carga, que é essa coisa aqui, ó. Eu posso fazer uma carga histórica. O que funciona muito em carga histórica? Isso acontece, por exemplo, quando as empresas vão tirar um sistema do ar e ela pega esses dados e atualiza no DW e depois não atualiza mais, porque o sistema saiu do ar. É o que a gente chama de carga histórica, inicial. Você roda ela uma única vez. Começou o DW hoje lá na MRV. Eu pego todos os dados desde o início da empresa até hoje e atualizo. E depois eu começo a pegar somente a incremental. O que é isso? Só os dados que forem alterados. Eu não tenho que pegar sempre dados antigos. Por exemplo, clientes, eu não vou pegar todos os clientes, só o que alterar. A incremental é essa que acontece diariamente, que são as vendas, e fria, que a gente chama, que faz uma única vez. Eu participei dessa que a gente chama carga fria, quando na empresa que eu dou consultorias, tiraram o sistema A e colocaram o sistema B, fizeram uma carga única, tá? Então, a gente tem que saber disso. E aí vem a nossa SRK, que é a nossa Surrogate Key, tá? Vocês já viram falar de Primary Key, de Foreign Key, agora vocês estão vendo o conceito de Surrogate Key. O que é o conceito de Surrogate Key? É a chave primária das dimensões. Por que eu preciso ter uma chave primária da dimensão? Por que vocês acham? Por quê? A resposta está aqui embaixo. Ela é uma chave que vai substituir a chave lá do ambiente transacional.
Por quê, gente? Olha só. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu tenho no nosso banco de dados uma tabela de franquias, tá? E a tabela de franquias, ela tem o nome de fantasia da franquia. Cada franquia tem um código único, mas ela tem um nome de fantasia. O que acontece? Esse nome de fantasia pode mudar. Então, nós tivemos caso que, vou citar um exemplo, o Number One Buritis, ele surgiu como Number One Estoril, que ele é no Estoril. E a partir do momento, eles só mudaram o nome. Só que se eu quiser manter um histórico de quando ele, a partir de quando que ele, no meu DW, porque eles vão mudar lá no sistema transacional. Lá, simplesmente, ele vai alterar o dado. Mudou a descrição. Mas no meu DW, eu preciso saber de quando que ele começou a ser, quando que ele parou de ser Estoril e começou a ser Buritis. Se eu guardar o código que está lá no transacional como chave primária do meu dimensional, eu não vou conseguir fazer isso. Então, ele é para manter histórico, tá? Ele é também para que a gente consiga fazer joins para executar consultas. O surrogate key, na verdade, é uma chave primária que só pertence ao ambiente DW, tá? Por que eles botaram esse novo nome? Que você ficasse na cabeça de chamar de primary key, esse conceito de primary key, ele seria um conceito que a pessoa estaria sempre pensando no modelo transacional e não no modelo dimensional. Ok? Aí eu falo que quando a gente vai trabalhar com dados, atualização, tem o que a gente chama do SCD. Eu tenho 3 tipos de SCD, tá? Eu falo que ele é o tipo 0, que ele é preenchido uma única vez e é ignorado nas posteriores. Por exemplo, um campo lá de unidade federativa. Ele vai preencher uma única vez, tá? O tipo 1, ele é preenchido uma vez e vai sempre atualizando. Então, o que é o tipo 1? O cara mudou lá nome, um campo nome. Um campo nome, ele é um campo que ele é do tipo 1. Ele é preenchido e atualizado. Então, se eu coloquei Richard e eu alterei o nome, o Richard continua sendo o mesmo. Eu não vou ter um histórico do Richard antes e do Richard depois. E o tipo 2 é quando eu quero manter um histórico. Ou seja, um campo, por exemplo, franquia. Eu vou ter na minha tabela de dimensão 2 franquias. Uma chamando Estoril e outra chamando Buritis. Com o mesmo código do transacional. Mas, porque os dados, quando vierem do transacional, vão vir com o mesmo código. Mas no meu DW ele vai vir sempre com um código separado, tá? Isso que a gente chama de SCD. Depois na demonstração vai ficar mais claro, tá? Olha só para vocês terem uma ideia, aí eu falo que é dimensão sem tratamento de histórico, é overwrite, é o que nós fizemos aí. Então aqui eu tenho a chave lá no meu transacional, tá? Quando eu altero alguma coisa no meu transacional, ele vem e altera no meu dimensional. É o normal, tá? Eu tenho ela com tratamento de histórico e versionamento, tá? Tratamento de histórico e versionamento. O que é isso? Toda vez que eu altero alguma coisa, ele cria um novo registro na minha dimensão. Isso é o que a gente chama de tipo 2, tá? E começa a montar datas de quando isso mudou, de quando foi mudado esse campo, tá? A própria ferramenta de ETL faz isso. É para eu tratar versionamento. Eu quero saber quando que um dado mudou ou não. Esse é que nós vamos fazer um teste. E o que a gente fala esse é um pouco usado, é quando a gente fala com tratamento de histórico. Olha aqui o exemplo. Aqui era um produto que ele tinha categoria. Eu tenho sempre no meu DW a categoria antiga, eu atualizo no mesmo um atributo da categoria nova, eu dou overwrite nesse campo e gravo o que estava aqui para cá. Eu sempre fico sabendo o anterior.
Ah, isso aqui era antes. Eu sempre fico sabendo a última. Eu não tenho um histórico. Por exemplo, se aquele produto passou por 5 categorias, eu não sei nessa opção. Eu só vou saber nessa aqui. Tá claro, gente? Tá claro ou não? Na teoria tá tranquilo, professor. Tranquilo. Pensa na teoria que depois eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Isso é uma Beleza. teoria que você tem que pensar. Aí quando você fala assim, Marcelo, eu quero ser analista de BI. Analista de BI não é mexer com Power BI. Você mexe com Power BI, Marcelo? Beijo. Você não é um analista de BI, você é um operador de Power BI. O analista de BI, ele pensa isso. Quando ele está montando, ele vai falar, vocês vão ter histórico? Que tipo de histórico, tá? Isso é para você projetar, porque se cara depois, se você não levanta isso, alguém fala assim, aqui, quando é que o Estoril passou a chamar Buritis? Eu quero ver aqui um relatório. Como é que você vai dar isso para ele? Nunca. Concorda? Sim. Ele tem que entender que precisa de versionamento. Então, por isso que chama analista de BI. Ok? Então, esses são os conceitos de carga, que é o SCD. Aqui, outra coisa, gente, que é questão de análise, só para você saber que existe, muita gente, quando ele cria modelos na qual, aqui um exemplo, ao invés de eu ter uma tabela cliente com todos os dados, eu crio duas tabelas, uma que seria um cliente que a gente chama de estático, que muda menos, e outro cliente volátil, que é os dados que muda mais, tá? Isso o que você vai ganhar com isso? Quando você tem um grande volume de dados, você não ficar dando update em dados, você sempre começa a trabalhar naqueles dados. Por exemplo, um CPF de um cliente, um RG, uma data de nascimento, não muda nunca, concorda? Mas isso aqui muda. Então, eu crio tabelas diferentes para não ter que dar update. Ah, tá vendo? Isso é muito pouco. Mas se você tem uma dimensão de, de dado muito grande, um update desse pode fazer muita diferença. Ok? Bom, o que mais? Vamos seguir. E aqui tem o conceito de carga da tabela fato. Mas aí o que nós vamos fazer? O conceito de carga da tabela fato, nós não vamos ver hoje, porque nós vamos ver depois como é que a gente vai montar nossa tabela fato. Eu vou mostrar para vocês agora como é que nós vamos montar a nossa dimensão usando esse conceito de surrogate key, tá? Surrogate key. Beleza? Vou mostrar daqui a pouco. Só um minuto, vou pausar a gravação. O que eu estou mostrando aqui? Esse banco que eu estou dando esse select aqui é o meu banco onde eu tenho, é o meu banco que eu estou chamando aqui, que é o meu banco de homologação, tá? Onde eu tenho os dados de todas as escolas, tá? Tá tudo aqui, ok? Então eu tenho aqui solutions internos, esse aqui é o código do cliente, tá vendo? Lá no banco. Isso aqui é a chave, é o primary key dele. Se vocês verem aqui, ó, isso aqui é olha lá, o CD cliente CLI é o primary key. Isso não pode repetir nunca. Bacana? Beleza. Então, esse é o meu cliente. Aí, agora, eu criei um banco aqui, só para a gente ter o meu banco de BI. Eu chamei aqui de Number One BI, tá? O que eu fiz aqui? Eu criei um stage das franquias, que está vazio, onde eu vou trazer o código do cliente e o nome de fantasia. Porque no meu DW, eu vou jogar isso para minha tabela de franquias, tá? Que é a minha dimensão franquias. A minha dimensão franquias, ela tem alguns campos diferentes. Por quê? Eu quero guardar quando uma franquia mudar de nome, tá? Quando uma franquia mudar de nome, eu quero guardar isso. Então, o que eu fiz? Eu criei uma SK cliente, que é a minha surrogate key cliente, que ela é minha primary key, tá vendo? Ela é um inteiro. Eu tenho o meu cliente, que é o código do cliente, que é o mesmo código lá. Eu tenho o nome de fantasia e olha só o que é o mais importante. Como eu quero saber histórico, aqui eu coloco data início e data fim.
O que é data início e data fim? Por exemplo, quando eu entrar com a franquia, por exemplo, Buritis, quando eu fizer a primeira carga, a data início vai ser a data de hoje e a data fim ela vai ser também, a data fim vai ser em branco. Quando o Buritis alterar o nome, a data fim vai ser a data que ele alterou e o novo nome vai ter uma nova data início, ok? Então, isso vocês vão ver como é que vai funcionar, tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder... Eu quero guardar as alterações. Então, isso vai ser uma surrogate key, que ela faz essa gestão, e eu quero controlar o versionamento. Ela vai ser do tipo 2. O que é o tipo 2? Eu quero guardar o versionamento das alterações. Bacana? Beleza. Então, partindo disso, eu agora vou mostrar para vocês o meu job aqui no Talent, tá? O meu job aqui no Talent. Bacana? Vamos lá, eu vou abrir agora o Talent para mostrar para vocês como é que ele está. Agora, eu estou com o meu Talent, com o meu ETL aberto, tá ok? Então, vocês viram que eu tenho minha tabela no banco de homologação e tenho minhas tabelas. Então, olha só, tem duas coisas diferentes que tem aqui. É esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui que faz a minha gestão. Mas vamos tentar entender. O que é esse cara aqui? O que é esse garoto aqui? É o banco? Não, não é o... É o banco Origem, tá vendo? Eu coloquei aqui, Origem Franquias. Eu acho que deu algum chabô aqui, só um minutinho. Ah, tá aqui, ele tá um pouquinho lento. Aqui é o meu Origem Franquias, tá vendo? O que é o meu Origem Franquias? Ele ficou hibernado aqui, ele vai demorar um pouquinho. Tenha paciência. O que é o meu Origem Franquias? O que é o conceito dele? O que eu tenho no meu Origem Franquias? Então, vamos subir aqui para vocês verem. Eu tenho a minha tabela, eu estou pegando a minha tabela franquias, não é isso? Ela está lá no meu banco de homologação. O que é esse banco que eu chamei de homologação? É o meu banco que tem os dados lá do meu sistema dimensional, no meu modelo MINT, no meu modelo relacional. E aqui, ó, eu quero só pegar os campos lá da franquia. Bacana? Faço um TMAP, isso aqui todo mundo vocês já fizeram. E aqui eu vou gravar isso aqui no meu staging, tá? No meu staging. O meu staging, ele é igual, olha lá, ele é igual à minha tabela que está vindo daqui. Eu só pego esse dado e jogo no staging. Se eu abrir aqui meu TMAP, olha só, o meu TMAP, ele vai... O que eu estou fazendo? Estou pegando aqui a minha tabela de cliente, que está vindo lá no meu banco homologação, e estou jogando um campo para cada, tá? Na verdade, eu não precisaria fazer stage, porque são bancos relacionais, mas sempre eu faço o stage. Depois que eu faço o stage, aí que entra a parte mais legal dessa brincadeira. Eu vou vir aqui, ó, eu posso fazer job em sequência. Então, ele vai rodar esse job, vai jogar todos os dados de homologação para essa tabela, ok? Estão acompanhando aí? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados que eu joguei no staging para jogar em quem? Na minha dimensão. Ok? Ok, gente? Ok. Beleza. Bacana. Beleza, Celinho? Então, olha só. Então, aqui, ó, estou pegando lá da minha staging franquias, todos os dados, tá? E agora, olha só que legal. Aqui é um tipo de componente diferente. Tá vendo? Ele é um componente que a gente chama de TDB-SCD. O que é o conceito de SCD? Se eu quiser simplesmente fazer atualização de dados sem manter histórico, eu não precisava ter SCD. O SCD é que permite fazer isso. Ele é um componente diferente, tá? Ele fica aqui no componente. Eu tenho isso aqui sempre. Ele é um componente de
output, tá? Ele chama TDBSCD. Se eu digitar aqui, ó, TDBSCD, ou colocação TDB, ele vai procurar e vai achar esse componente. Se você arrastar ele também, vai ter ele por... Você tem ele, olha só, aqui, ó, TDBSCD, tá vendo? Esse carinha aqui, ó. Ele é um componente de banco de dados, tá? Aqui, ó, TDBSCD é o mesmo desse. Então, isso é... Sempre eu vou usar output TDBSCD, o SCD de Slowly Change, quando eu quero controlar a versão. Lembra lá do conceito? Esse é um conceito que já se tem. E olha só que legal. O que tem nessa tabela aqui? Lembra dos campos dessa tabela? Ela tem uma surrogate key, o código da franquia, o nome de fantasia da franquia e a data início e data fim. Não é isso? Sim. Quando eu colocar o tmap, aqui, essa tabela, quando eu jogo para cá, eu tenho que fazer duas coisas nela, que é muito importante. Uma é, eu tenho que colocar o esquema dela, né? O esquema dela é o quê? Ó, ela tem esses campos, ó. Ela tem o nome do cliente, ela tem o código do cliente, ela tem a chave primária e ela tem um campo data início e data fim, tá? Depois que eu faço isso, aqui, ó, o conceito mais importante é fazer isso aqui, ó. SCD editor. O que é o SCD editor? Aqui agora, eu só disse que esse é um campo SCD. Agora eu vou dizer o tipo de SCD que ele é. Se ele é 1, se ele é 0, se ele é 1, se ele é 2. Então, quando eu clico aqui, olha, aí é que a mágica acontece. Ó. A mágica acontece da seguinte forma. O que é source keys? Source keys é a chave que é do meu sistema relacional com o meu sistema dimensional. As chaves que são iguais é essa aqui. O código de cliente eu tenho na minha state e tenho na minha dimensão. E aí, aqui, ó, no type, tipo 2, o que é o tipo 2? É o campo que vai ser alterado que eu tenho que gravar. Tá? Ou seja, ele vai falar o seguinte, veio o código do cliente 000. Eu tenho aqui na minha dimensão já o 000. Mudou o nome? Não. Então, eu mantenho do jeito que está. Mudou o nome? Mudou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova chave para ele. Tenho que vir aqui, ó, e mudar essas datas de início e data de fim. A data de início vai ser quando eu rodei o job e a data de fim vai ser quando ele mudar. Ok? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um OK aqui e vou rodar esse job para vocês verem como é que ele vai funcionar. Vou rodar ele uma vez. Como eu rodei uma vez, estamos partindo do princípio que não tem nada alterado. Ele vai trazer os dados todos certinhos de uma única vez, tá? Então, ele vai rodar. Então, ele está indo lá no meu banco homologação, pegando os dados, jogando na stage, pegando da stage e jogando na minha dimensão, criando a surrogate key. Vamos aguardar um pouquinho. Processo de ETL, gente, tem que ter máquina boa. Isso aqui não é uma máquina boa, mas o que a gente está fazendo para nossa manipulação. Aí entra uns problemas, hein, professor? Ele funciona. Oi? Aí entra outro problema. Uma máquina boa, a minha é 1.3 com 4 GB, né? Para você fazer ETL, não é uma máquina para você fazer ETL. Vamos lá. Só falta ele dar problema agora na hora. Então ele não está respondendo. Deixa eu parar a gravação. Agora ele foi. Vai voltar aí. Tá aí. Porque ele deve estar demorando um pouquinho, que esse banco meu aqui, ele está na nuvem, né? Esse banco está na nuvem. Então ele está lá. Vai rodar, ó. Rodando o job aqui, ó. Vai rodar aqui, ó. Né? Vamos lá. Rodou, vai passar, tá vendo? Starting. Ok, ó. Pegou 549 linhas, jogou 549 linhas,
Pegou 549 linhas, está atualizando a minha base da minha dimensão, tá? Usando um componente chamado TDB-SCD. Ok? Bacana, tá aí lá, tá rodando. Rodando os dados. Vai demorar 549, acabou de rodar os dados. Bacana. Se ele acabou de rodar os dados, agora eu vou dar um select lá para mostrar para vocês como é que estão esses dados, ok? Eu vou dar um select no banco para você ver após ele rodar isso. Aqui vocês podem ver o meu banco BI. Vamos lá. Se eu der um select aqui no meu stage, vou vindo aqui no meu stage de franquias, vou dar um select, estão todos os dados aqui, trouxe tudo bonitinho, eu tinha limpo esses dados. Se eu vim aqui no meu datamart, de franquias, na minha dimensão, desculpa, tá aqui, ó. Ele colocou código do cliente 0, criou uma chave, ele que criou, eu nem disse que era um idêntico, né? Eu nem disse que ele era auto-incremento. Ele já fez isso. Ele quem? A ferramenta ETL já fez isso. Ó. E aqui colocou os dados, tá vendo? Todos que estão aqui. Então, 549. E o que ele está dizendo aqui? Data início. O que é essa data início? É a hora que o job rodou, uma vez. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu rodar, se eu rodar esse job de novo, essa data início aqui vai ser, se não mudar, vai ser o mesmo. Qual que é o meu dado, último dado? É quem está sem data fim. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa franquia aqui, ó, Solutions Interno, é uma franquia, é uma escola que vai mudar de nome. Ok? Alguém vai lá no meu banco relacional, ok? No meu banco relacional. Eu vou fazer aqui por dentro, para não ter que abrir a aplicação para fazer isso. Vou aqui na minha tabela de franquias, ó. Estão acompanhando? E vou falar que ele vai chamar, eu vou tirar, ele vai chamar, só um minuto, clicando aqui. Ele vai mudar de nome, tá? Ele vai mudar de nome. Ele vai chamar Solutions Geral. Mudou de nome, não é mais interno, agora é geral, tá? Foi lá, comitei o dado. Só que como ele fez isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter duas informações aqui na minha DM, concorda? Eu vou ter que ter duas informações. Ele vai ter que mexer nisso automaticamente. Vamos ver como é que ele vai fazer isso? Eu vou rodar, vou imaginar que alguém foi lá e rodou o job novamente. E aí, vamos lá rodar o job, depois a gente volta aqui. Estou vendo aqui, vi aqui, vou simplesmente mandar rodar o job. Ele vai lá, vai pegar os dados, todos normais, tá? E aí ele vai comparar. Código 00 é o mesmo código 00? É. O nome, que eu mapeei só o nome, é o mesmo? Não. Cria uma nova. Quem é que disse para ele fazer isso? Esse componente aqui, ó, o TDB-SCD. Beleza? Vamos lá e ver como é que ficou. Vou sair daqui e lá ver como é que ficou. Olha só, vou dar um select na minha stage franquias, tá? Na minha staging. Olha só, na staging ele só trouxe o quê? Solution geral. Certinho. Vou lá para o final. Quantos registros tem na minha stage? Tem que ter 549. Tá lá, ó, 549. Não mudou nada. E na minha dimensão, como é que tá? Vamos dar um select? Select na dimensão. Olha só o que ele fez. Ele foi lá na minha primeira e colocou assim. A data início dela foi isso. Foi a primeira vez que rodou. E hoje, nesse horário, ela mudou. Ela não é mais. Essa aqui não é mais a última. Tá? Então, por que eu coloco essa data? Se alguém for fazer dados de evolução, eu sei quando ela mudou. Ah, lá embaixo tem que ter um registro novo, não tem? Se eu vier aqui, ó, olha lá. Ele veio aqui, criou um 540, 550. O código é o mesmo código que está lá. Ele chamou de solution geral e colocou que a data início dele foi essa.
Se eu for lá e mudar novamente, ele vai criando outra, e vai criando outra, e vai criando outra. Eu posso fazer isso para qualquer uma. Eu posso vir aqui, ó. Eu estou aqui na minha tabela de franquias, no banco relacional. Eu posso vir aqui, ó, e mudar ele de novo. Ele vai fazer. Vamos mudar essa aqui agora, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Vou tirar o 006, eu vou tirar o XXX aqui e vou colocar assim, ó. Mudou de nome, tá? E vou rodar lá o job. Vou fechar aqui para rodar o job. Tá? Vou deixar compartilhando a tela, mas vou rodar o job aqui em background. Vocês vão ver que ele já vai criar uma nova. Vou mandar rodar o job de novo. O job está rodando. Aqui, ó. Eu vou dar um select em franquias. Não mexeu ainda, ele não rodou. Vou dar um select aqui, vamos ver se vai atrapalhar ele. Quando ele terminar de rodar, ele já vai ter que ter colocado uma data fim aqui. Já colocou a data fim, já foi lá no final e já criou uma nova com uberaba, ok? Olha só que legal. Olha só que interessante. Vamos voltar lá na ferramenta de ETL. Como você faria isso se você não tivesse uma ferramenta de ETL? Como é que você faria isso? Então, o que está dizendo o que tem que ser feito? Simplesmente é esse componente aqui. Esse componente que está aqui é o componente que permite que, quando eu vou editar o meu esquema, aqui, ó, é onde ele tem esse conceito de dizer qual que é o tipo. Lembrando que o tipo 2 eu guardo histórico, e essas datas ele já faz dessa forma. Eu posso ter versão, eu posso trabalhar com versionamento, se é versão 1, é versão 2, é versão 3. Por exemplo, se eu quiser saber quantas vezes aquele campo mudou, eu posso ter, e posso marcar qual está ativo ou não. Tá? Por isso que é importante a gente ter uma ferramenta de DW, de ETL que faz isso. Porque se a gente for fazer isso na mão, olha quanto de código que você vai ter que escrever. E olha só o que é interessante. Depois, quando a gente for atualizar o fato, a gente vai atualizar o fato em cima desta dimensão aqui. Lá no meu fato, eu vou ter 2 registros, não vou? 2 registros porque lá no fato eu jogo a surrogate key. Então, toda vez que a pessoa quiser saber pela franquia, eu mostro a data, ela fica sabendo qual que está ativa ou não. Ficou claro, gente? Tranquilo? Gostaram desse conceito aí de surrogate key? Legal. Podemos mostrar para vocês agora e dar a atividade para vocês fazerem? Ficou legal?